Imagine um homem tão poderoso que era adorado como um deus. Seu nome era esculpido em pedra, sua palavra decidia o destino de milhares, e seu império parecia eterno. Mas e se eu te dissesse que esse rei enfrentou algo que nem todos os seus exércitos conseguiram deter? Essa não é só uma história sobre o Egito Antigo. É o confronto entre o céu e a coroa. Um embate entre o orgulho humano e a força divina. E no final, só um lado sobreviveu. Fique comigo até o fim e descubra o que realmente aconteceu quando o faraó mais temido da história enfrentou o Deus invisível. Ramsés II era o rosto do Egito, um império que durava milênios. Seus templos gigantescos atravessaram os séculos. Suas campanhas militares foram celebradas como triunfos eternos. Seus deuses, venerados com incenso e sangue. O próprio Ramsés se declarava filho de Ra, o deus Sol, o mais forte entre os deuses. Ele não apenas governava, ele era adorado. Ninguém ousava enfrentá-lo. Até que o céu decidiu descer à terra. Do outro lado, um homem exilado. Moisés, nascido hebreu, criado no palácio, fugitivo por assassinato. Um improvável mensageiro. Mas ele não falava por si. Falava em nome do Eu Sou. E esse nome desconhecido pelos egípcios era mais poderoso do que todos os deuses de Ramsés. Deixa o meu povo ir, disse Moisés. Não foi um pedido, foi um decreto. O rei sorriu. Como se diz não a um homem como Ramsés? O trono estava seguro, os deuses estavam com ele. Mas os céus não estavam em silêncio. Foi então que começou uma guerra que não usou espadas, mas águas. Não usou exércitos, mas nuvens, sapos, gafanhotos, fogo. A cada golpe, um deus egípcio era humilhado. A cada praga, uma verdade era revelada. O poder humano é ilusão diante da soberania de Deus. O rio Nilo, que dava vida ao Egito, foi transformado em sangue. Um símbolo de que o que era fonte de riqueza podia virar morte. O Egito, tão orgulhoso, viu-se invadido por rãs, piolhos, moscas. Animais considerados sagrados foram instrumentos de vergonha. Do céu, pedras de granizo misturadas com fogo caíram sobre as plantações. Gafanhotos cobriram o sol. E por 3 dias, as trevas mais densas envolveram a terra. Um ataque direto ao deus Ra, pai de Ramsés. Mas o coração do rei se tornava mais duro a cada dia. E isso não era apenas teimosia. Era símbolo. Ramsés representava todo homem que se recusa a reconhecer Deus. Seu orgulho era o reflexo da humanidade caída. E então veio a praga final, a mais devastadora. O primogênito de cada casa egípcia foi tirado, inclusive o do palácio. Aquela noite foi de silêncio e lamento. As ruas estavam cheias de choro. O trono não ofereceu consolo. O ouro não impediu a morte. O poder foi impotente. Ramsés, o invencível, caiu de joelhos e disse: Vão, levem tudo, levem todos, saiam do Egito. A cena deveria encerrar ali, mas não. O orgulho humano nunca se rende por completo, e Ramsés voltou atrás. Mandou seus soldados, montou sua carruagem, correu atrás dos escravos libertos. Não era só vingança, era ego ferido, era a coroa tentando vencer o céu mais uma vez. Mas ali, no deserto, Deus não apenas libertava, Deus ensinava. Moisés estendeu seu cajado e o Mar Vermelho se abriu. Uma passagem impossível, desenhada pela mão do Criador. Os hebreus atravessaram, e quando Ramsés tentou seguir, as águas voltaram. E com elas, veio o fim de uma era. A história não termina com explosões ou coroações. Ela termina com silêncio. O silêncio de um império derrotado por um Deus que não se vê. Ramsés, o rei Deus, caiu diante do Eu Sou. O céu venceu a coroa. A eternidade venceu o orgulho. Mas essa história não é apenas um relato antigo, ela é um espelho. Quantas vezes nos colocamos como donos do nosso próprio trono? Quantas vezes resistimos à voz que nos chama à liberdade? Deus ainda fala, ainda liberta, ainda abre caminhos no impossível. Mas a pergunta é, vamos ouvir? Ramsés teve tempo, teve sinais, teve chances, mas escolheu resistir. E pagou o preço. Essa história nos lembra que não é a coroa que garante poder.
mas a obediência ao Criador. Você pode ter força, influência, fama, mas se não tiver humildade diante de Deus, tudo isso vira pó. Se essa história tocou você de alguma forma, curta esse vídeo, comente aqui qual parte mais te impactou e compartilhe com alguém que precisa entender que o orgulho nos afasta do propósito. E se quiser continuar refletindo sobre temas bíblicos e espirituais como esse, já se inscreve e assiste ao próximo vídeo que está aqui do lado. Porque no fim das contas, só existe um trono que dura para sempre, o de Deus.